beleza? Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui de volta aqui para mais uma aula, uma videoaula sobre lutas. Isso mesmo, não é sobre mais a origem das lutas. Agora sim estamos falando sobre uma modalidade de luta, a qual é uma modalidade brasileira, que seria qual? A capoeira. Isso mesmo, um conteúdo que a gente já viu em relação aos documentos passados para vocês via WhatsApp, e que vocês já estão escrevendo no caderno, fazendo o estudo do próprio conteúdo. Só que hoje a gente vai falar um pouco desse conteúdo que vocês acabaram de fazer, beleza? Vai ser uma aula um pouco mais através de explicações, tá bom? Como eu falei, aula de capoeira, onde a gente vai explicar um pouco da origem, aonde foi que começou a existir a capoeira, quais são os tipos de capoeiras que existem, quais os tipos de instrumentos que pode utilizar na capoeira também, e os benefícios. Lógico que a gente tem que falar também dos benefícios que a capoeira pode causar, pode trazer para o nosso próprio corpo, aquele que pratica, beleza? Vamos lá, sem mais sem menos, aquele conteúdo de capoeira, beleza? Capoeira, certo, pessoal? Foi iniciada no século XVI, certo? Com a chegada dos escravos aqui ao Brasil, e eles eram trazidos para trabalhar nas plantações de cafés, nas plantações de canas de açúcar. Só que aos poucos, como eles eram muito escravizados, eles eram muito castigados se fizesse alguma coisa de errada, aos poucos eles começaram a fazer a prática de movimentos de lutas, que seria o que? A capoeira. Porém era clandestinamente, ou seja, os seus patrões, os seus donos de engenho, os seus coronéis, eles não sabiam que os negros estavam fazendo esses tipos de movimento, esses tipos de luta, certo? Os escravos não poderiam estar executando esses tipos de luta, pois eles poderiam estar utilizando esses golpes para combater contra os próprios capangas dos coronéis, ou até mesmo contra os coronéis e os senhores de engenho, tá bom? Mas só que aos poucos eles foram implementando esse tipo de golpe, esse tipo de luta clandestinamente, só que os coronéis, os senhores de engenhos também, começaram a descobrir que eles estavam praticando esse tipo de luta, e começaram a escravizar mais ainda, ou seja, a levar açoite, a ficar em calabouços, entendeu? A ficar sem comer. E isso foi prejudicando a vida dos negros, certo? Só que aos poucos, ao eles perceber isso, começou a ter uma ideia, a qual utilizar a própria música, isso mesmo, a própria música na capoeira, certo? É por isso que muitas pessoas dizem hoje que capoeira é uma dança e não uma luta. Só que na verdade é uma luta, certo? Porém ela tem uma complementação de músicas, de ritmos, a qual são utilizados por instrumentos, tá? Então, os negros, os escravos, eles começaram a utilizar esse tipo de estratégia, que são as músicas, que são os próprios instrumentos, para disfarçar os golpes de artes marciais. Então, aos poucos, os coronéis, senhores de fazenda, senhores de engenhos, quando viam aquela ação, imaginavam que seria uma dança e não uma luta. Então foi uma estratégia que os próprios escravos criaram para tentar amenizar e para tentar disfarçar aquilo que os coronéis pensavam que poderia ser utilizado contra eles. Beleza? Aí tudo bem. Então a capoeira se iniciou aonde? Se iniciou no Brasil com a chegada dos escravos, certo? No século XVI. E os escravos chegaram para trabalhar em qual tipo de trabalho? Trabalho em cafezais, que são as plantações de cafés, e também nas plantações de cana-de-açúcar, tá? Ou então, poderia estar trabalhando também na área da agricultura, certo? Na área de plantações, tá bom? Mas não são essas duas principais trabalhos ao qual os escravos eram destinados a trabalhar, beleza? Tudo aí até tá tudo bem, né? Beleza. Mas aí, revivendo tudo isso que a gente já falou,
se deu o início da capoeira com os golpes, a qual eles praticavam para tentar se proteger dos coronéis, dos capanga. Porém, eles começaram a criar com música, que foi para disfarçar. Pois se os coronéis, se os senhores de fazenda, se os senhores de engenho soubessem que eles estavam praticando esse tipo de luta, eles poderiam ser açoitados, escravizados mais ainda, ficar sem comida. Então eles não queriam mais isso. Então eles começaram a ter esse tipo de movimento através de música, através do gingado, através de bater palmas também. Beleza? Até aí tudo então. Tudo bem. Mas só que existe 3 tipos de capoeira. Muito bem. Existe 3 tipos de capoeira, a qual a gente vai falar um pouco, certo? O primeiro tipo de capoeira, são os 3 tipos principais. O primeiro tipo são a capoeira da Angola. Como é a capoeira da Angola, professor? São aqueles golpes mais antigos, a qual eram utilizados pelos próprios negros. Ainda não tinha música. Os golpes eram mais rasteiros. Existia mais malícia no movimento. Porém, são golpes mais lentos, tá? Essa é a capoeira da Angola, tá bom? A segunda capoeira já vem com a complementação da música, que se chamava capoeira regional, beleza? Os movimentos começaram a se destacar melhor, o gingado começou a se destacar melhor, e isso aí foi criando um pouco mais de movimento através da música, a partir da capoeira regional, beleza? E por fim, a única capoeira que ela reúne as outras duas, tá? É chamada de capoeira contemporânea. Muito bem, isso aí, lembre desse nome, capoeira contemporânea, certo? É a qual ela junta todos os tipos de golpes, todos os tipos de estímulos que as outras duas capoeiras trazia e se engloba só apenas nenhuma. Então, vai fazer um movimento um pouco mais rápido, as malícias são mais rápidas, os golpes são rasteiros e também são altos. Então a capoeira contemporânea, ela é a mistura de duas capoeiras, a capoeira da Angola e a capoeira regional, que dá origem a uma capoeira chamada capoeira contemporânea, tá beleza? Beleza, né? Quais são os 3 tipos de capoeiras que a gente viu? Capoeira da Angola, a capoeira regional e a capoeira contemporânea, beleza? Daí tudo bem, né? Tudo em ordem, beleza? Mas quais são os benefícios que isso pode causar a um indivíduo a qual pratica? Beleza, se eu for um gordinho e eu quiser perder peso em relação à prática da capoeira, eu vou perder peso, porque eu vou estar fazendo o gasto calórico, eu vou perder as minhas calorias que eu estou consumindo no dia. Isso é muito bom, isso faz bem à saúde. Mas também eu posso tonificar meus músculos. O que seria tonificar? Ficar mais forte, beleza? Deixar fortalecido os músculos. O que eu posso também fazer para que melhore mais minha saúde? A circulação, ela vai vir a melhorar com a prática da atividade física da capoeira. O sistema cardíaco pode vir melhorar também. A minha imunidade também pode vir a melhorar. Agora só que isso tem um principal arma para que tudo isso venha a se resolver, pessoal. Depende muito também da alimentação. Lembramos também que a prática da atividade física, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar bem abastecido, que é para não estar passando mal. E isso às vezes pode vir causar certos sérios problemas, tá bom? Esses são os benefícios, tá? Só que a gente falou em relação a golpes, a gente falou em relação aos tipos de capoeira, a gente falou sobre os benefícios da capoeira que ela pode trazer pra gente, só que a gente não falou quais são os tipos de instrumento que a capoeira usa. Isso mesmo, a capoeira ela usa instrumento para fazer os sons, certo? E quais seriam esses? O berimbau é um do principal instrumento ao qual os capoeiristas usam, certo? O pandeiro, o atabaque, certo? O cachixi, o reco-reco. Esses são alguns instrumentos a qual a própria capoeira ela é utilizada para fazer o gingado, para fazer os movimentos, para fazer a música, os sons, tudo isso englobando em um ritmo só, tá?
E sem contar que também a capoeira, além de uma harmonia em relação à música, também existe a harmonia no cantar, qual os participantes, que se chamam de roda, certo? Na roda de capoeira eles cantam também e também eles batem palmas, tá? Isso tudo para dar mais valor ao movimento, para dar mais ritmo ao movimento, para ter um gingado melhor em relação a tudo isso. Beleza, pessoal? Só recapitulando tudo isso para ficar bem fixado na mente de vocês, para vocês não perder o foco, tá? A capoeira se deu início quando os escravos chegaram ao Brasil, no século XVI, e eles foram trazidos ao Brasil para ser trabalhador no ramo dos cafezais, que são as plantações de cafés, ou então de cana-de-açúcar. Só que aos poucos eles começaram a fazer os golpes de lutas, que seriam a capoeira. Porém, os donos de engenho, os seus próprios donos, não queriam que eles fizessem isso por ele não usar contra os próprios donos ou então os capangas, certo? Daí, os escravos, os negros, começaram a adaptar esse movimento através de música, através de ritmo. Aí, disfarçando essa dança como se fosse, essa luta como se fosse uma dança, tá? Porém, é uma luta. Por isso que muitas pessoas hoje confundem a capoeira com uma dança. Porém, a capoeira não é. Ela é uma luta a qual ela usa o equipamento de música, certo? Para fazer mais o ritmo, para fazer seu gingado. Beleza? Existem 3 tipos de capoeiras. Quais são elas? Da Angola, regional e contemporânea. Beleza? A da Angola é a modalidade mais antiga, a qual não existia música ainda. Os golpes eram mais rígidos, os golpes existiam mais malícia, eram golpes mais rasteiros, tá? Segundo, a capoeira regional já foi complementando com a música, tá? Porém ainda os golpes já eram mais lentos, os golpes mais rasteiros. E daí surgiu o terceiro tipo de capoeira principal, que é a junção de tudo isso, chamado de capoeira contemporânea, a qual os golpes seriam mais rápidos, com música também, certo? Existiam as malícias, existiam o gingado, e eles faziam o conjunto de todas essas duas para se tornar em uma só, beleza? Quais são os benefícios que eu posso ter se eu praticar capoeira? Circulação melhor, sistema cardiovascular melhor, certo? Se eu for um gordinho eu posso perder peso, a minha imunidade também eu posso aumentar com a prática disso. Eu posso tonificar meus músculos, tá? Então tudo isso eu posso favorecer para o meu corpo, certo? Só que também a gente vê que a capoeira ela usa música. E quais são os tipos de instrumentos que ela pode usar nesse tipo de luta? O pandeiro, o cachixi, o berimbau, o reco-reco, certo? Então, todos esses aí a gente pode usar em relação à prática de capoeira na roda da capoeira. Inclusive também até o próprio atabaque, que alguns cantos se chama de tambor, outros atabaque. Beleza? Essa é a aula de capoeira, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de fazer atividade em casa. Não deixe de estudar, certo? Isso é principal para vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus.